Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. E eu estou muito feliz por você estar aqui comigo em mais um dia aqui, mais um vídeo aqui nesse canal abençoado, esse canal que existe para compartilhar com você a palavra, te trazer insights, te trazer reflexões, te trazer pensamentos, te trazer clareza à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia para a sua vida, tá? E se você não é inscrito aqui nesse canal, considere já se inscrever, clica no botão aqui algum lugar aqui que tem o botão de se inscrever, se inscreva-se e ative o sininho de notificações para você receber sempre que eu colocar um vídeo novo aqui nesse canal, tá? E nesse vídeo eu quero te trazer aqui como você vai identificar, como você vai saber se aquilo que você tem no seu coração, se aquilo que você quer fazer é a sua vontade ou é a vontade de Deus para sua vida. Já aconteceu de você se perguntar, mas será que se eu fizer isso, será que Deus está nesse projeto? Será que Deus quer que eu faça isso? Será que é a vontade de Deus que eu tome essa decisão? Será que é a vontade de Deus que eu, de fato, vá ou não para esse caminho? Ou será que é só eu? Será que é porque eu quero fazer isso? Será porque a minha vontade está me impedindo para fazer isso? Será que é porque eu desejo fazer isso? E como você identificar tudo isso? Como você saber de fato se é ou não a vontade de Deus para sua vida? Como é que você vai ter essa clareza? Como é que você vai ter esse discernimento para entender se é ou não a vontade de Deus para sua vida e dar ou não um passo, dar ou não aí esse rumo novo na sua vida ou tomar essa decisão? Talvez eu não sei qual que é essa decisão, pode ser que a decisão seja um emprego diferente, sair do emprego, montar um próprio negócio, entrar num relacionamento, não sei. Independentemente, você sabe que estar sob a direção de Deus ou fazer as coisas mediante aquilo que o céu já declarou sobre a sua vida, mediante aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas, nós temos muito mais chances, né, de dar certo, de prosperar, de ter felicidade na trajetória, nessa caminhada, ao passo de que fazer o oposto daquilo que é a vontade de Deus vai nos trazer frustrações, vai nos trazer muito desconforto, vai nos trazer tristeza da alma. Por quê? Porque sair do centro da vontade de Deus ou não fazer aquilo que Deus deseja para a nossa vida, isso significa que a gente está indo contra a nossa própria natureza, a gente está fazendo aquilo às vezes por obrigação e não porque é um propósito de Deus para as nossas vidas, né? Só que entra um grande problema aqui. O problema é que, na maioria das vezes, o nosso coração, como diz lá em Jeremias, é enganoso. Então, às vezes, a gente quer fazer alguma coisa, mas como é que eu vou saber que é a minha emoção? Como é que eu vou saber que eu só não quero entrar nessa situação porque eu me empolguei com aquilo que eu vi, com a proposta, eu me empolguei com aquela possibilidade? Como é que eu vou saber se isso é só empolgação, se é só o meu emocional pulando ali, querendo ir para aquele caminho, querendo tomar aquela decisão, querendo fazer aquilo ou não? Ou é Deus quem está falando no meu coração? Ou será que essa vontade, esse desejo vem de Deus? Eu tenho certeza, eu acredito pelo menos, que você já se perguntou em algum momento na sua vida. E eu quero te trazer nesse vídeo exatamente sobre isso, tá? Eu quero te trazer como você vai identificar, como você vai perceber a vontade de Deus para sua vida, se essa decisão que você quer tomar, se esse caminho é ou não a vontade de Deus para sua vida, se Deus está ou não com você nesse projeto, nessa nova empreitada aí na sua vida, tá bom? Mas é importante você saber que não, em hipótese alguma, você não deve ou você não pode agir apenas pautado na emoção, apenas pela emoção. E o grande, eu diria assim, o grande diferencial de só o fato de você consultar a Deus em relação a tomar uma decisão ou não, já te coloca em um nível muito mais interessante. Já te dá muito mais assertividade. Porque qual que é o grande problema? O grande problema é que na maioria das vezes a gente ou age por impulso, né? Ou toma decisões por impulso, por emoção, ou às vezes a gente simplesmente toma decisão sem consultar a Deus. Às vezes a gente até pensa para tomar uma decisão de comprar uma determinada situação, de comprar
um terreno, de comprar um imóvel, de comprar um carro, de comprar alguma coisa, a gente até às vezes, em alguns casos, pensa um pouco de uma maneira racional sobre tomar aquela decisão de entrar no relacionamento, de um novo emprego, de empreender. A gente pensa de maneira racional. E na cabeça da gente faz sentido, né? Você está tentando, às vezes, de uma maneira racional, tirar a emoção e trabalhar, de fato, de uma forma lógica. Só que qual que é o problema disso? A maioria das vezes, e muitos de nós fazemos isso, nós não consultamos a Deus. Então só o fato de você consultar a Deus já te traz uma assertividade, já te traz um direcionamento. A Bíblia diz algo bem interessante, que quando Pedro e os discípulos, né, estavam pescando depois da ressurreição de Cristo, que Jesus morreu, então eles voltaram para o mar para pescar. A Bíblia diz que Jesus chama os discípulos e manda eles jogar a rede do outro lado. É a segunda pesca maravilhosa ali, a segunda pesca milagrosa. Manda jogar a rede do lado direito. E aí é interessante que Jesus fala com ele: joga do lado direito e achareis. Jesus estava dando para ele uma direção, aonde tem que fazer, e a certeza de que teria resultados, tá? E essa é que é a grande questão. Às vezes a gente querer fazer por conta própria, ou fazer sem consultar a Deus, pode passar a noite inteira batendo cabeça, lançando rede, sem trazer ou sem ter, de fato, os resultados que a gente precisa, o que a gente almeja na nossa vida, tá? E eu quero trazer aqui, quero compartilhar com você aqui um texto bem interessante, um texto onde a palavra de Deus fala aos nossos corações de uma forma muito, muito poderosa aqui, tá? Está em livro de Provérbios, no capítulo 16, no verso 1, diz o seguinte: o coração do ser humano, em outras palavras, o coração do homem, pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Isso está em Provérbios capítulo 16. O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. O que a palavra está nos dizendo aqui? Que a gente pode planejar algo, a gente pode arquitetar algo, a gente pode sonhar, desejar algo, e a gente até pode fazer um rascunho do nosso projeto ali, escrever, imaginar, querer, mas a resposta certa vem do Senhor. Ou seja, é o Senhor quem nos dá a direção, nos dá o aval, nos dá o amém. E é interessante que a gente for ler em Salmos, a Bíblia vai falar o seguinte, que o coração do homem faz... Aliás, a Bíblia fala, Salmo 37, consagre, apresente os teus planos ao Senhor e eles serão bem-sucedidos. Olha só a importância da gente entregar os nossos planos na mão de Deus. A gente entregar as nossas decisões para o Senhor. A gente colocar aquilo que a gente precisa fazer nas mãos do Senhor. De fato, nos dará clareza, nos dará direcionamento. Mas aí você entra na grande questão. Eu entendi, é isso que eu estou fazendo, eu realmente apresento a Deus as minhas decisões, eu coloco diante do Senhor aquilo que eu quero fazer, mas como eu saber se eu tenho uma resposta certa ou não? Como eu saber se Deus está comigo nesse projeto ou se não está? Eu quero te dar aqui algumas dicas para você pegar aqui e implementar e entender se de fato Deus está com você nesse negócio ou não, se é o seu emocional ou se Deus está validando ali a sua decisão, tá? A primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: Deus não contradiz a sua palavra. Eu quero fazer algo, mas isso daqui é um jeitinho brasileiro. Isso daqui é algo que eu sei que os pastores não aprovariam, mas não tem nada a ver. Isso aqui que eu quero fazer é algo que talvez algum cristão mais religioso, aqueles crentes mais antigos, pode até achar estranho ou pode achar ruim, mas não tem nada a ver. Veja bem, a Bíblia diz, quando Deus aprova algo, a Bíblia diz que as respostas vêm dos lábios do Senhor. Então Deus não vai contradizer a tua palavra. Deus ele não vai contra os seus próprios princípios. Aquilo que eu quero fazer, aquilo que está no meu coração, precisa estar alinhado com a palavra de Deus. Não pode estar ferindo os princípios da própria palavra, porque senão Deus vai se contradizer e isso não acontece em forma alguma.
Veja bem, não tem como às vezes você orar pedindo a Deus para ter um casamento abençoado ou para se casar com alguém, que aquela pessoa já é casada às vezes, né? A pessoa já é casada e você está lá, Deus, me ajuda, às vezes está até orando para que o marido de você e da esposa lá para poder ficar com você. Isso não existe, isso vai contra os princípios da palavra de Deus, então não adianta orar porque Deus não vai estar nesse projeto, Deus não vai abençoar essa situação. Aquilo que eu quero fazer, ele precisa estar alinhado com a palavra. Aquilo que eu quero fazer, ou aquela decisão que eu quero tomar, não pode ferir os princípios da palavra. Esse é um primeiro ponto muito importante, tá? E o segundo ponto é que quando eu quero fazer aquilo, quando eu quero tomar essa decisão, eu preciso sentir paz no meu coração. Eu preciso sentir alegria. Eu preciso sentir que eu estou, de fato, ali em paz com isso. Eu estou bem em estar tomando essa decisão. Eu estou bem em estar tomando tomando aquele caminho, aquele direcionamento. Eu preciso entender isso. Preciso ter paz dentro dessa decisão. Esse é um segundo ponto. Terceiro ponto, eu preciso entender que os frutos vão aparecer com o tempo. Então eu tomo essa decisão, a resposta de fato, de forma visível, palpável, vai vir com o tempo. Vai vir, à medida que eu implemento isso, o próprio Deus, a resposta vai ser traga pelo próprio Deus com frutos, com resultados. Seja o que for, se eu quero empreender e Deus está comigo nesse projeto, eu vou ter resultados, eu vou ter colheita, vai dar certo, vai fluir, vai funcionar. Se eu quero ter um relacionamento, claro que não é também assim, eu preciso fazer por onde, eu só quero ter um relacionamento abençoado com alguém que não fere princípios ali, com alguém que realmente é uma pessoa de Deus para minha vida, então eu vou ter um relacionamento feliz, eu vou ter um relacionamento abençoado, Deus vai estar comigo nessa minha decisão. Mas eu preciso entender que, primeiro, não posso ferir em princípios. Segundo, eu preciso sentir paz no meu coração, eu preciso sentir alegria em tomar essa decisão, eu preciso sentir completude, não pode existir conflitos aqui. E aqui eu pego o gancho para já te dar os sinais de que quando não é a vontade de Deus para sua vida. Primeira coisa, quando não é a vontade de Deus, você fica impaciente. Quando não é a vontade de Deus, você fica com aquela coisa, mas tem que ser hoje, tem que ser amanhã, tem que ser daqui a pouco. A impaciência é um sinal de que não é a vontade de Deus você tomar essa decisão. A impaciência, a inquietude não é o oposto. A Bíblia diz sobre a paz que excede todo entendimento. Então, se o Deus de paz que traz a paz para os nossos corações, nos ajuda a tomar a decisão certa e assertiva, né? Uma decisão que de fato traz resultados, que nos faz chegar num determinado resultado que a gente deseja, o oposto também é verdadeiro. Uma vez que a gente tem inquietude, a gente está, ou pelo menos esse é um sinal de que não é essa decisão que nós devemos tomar, que não devemos ir por esse caminho. Segunda coisa, pressão emocional. Você toma aquela decisão, mas você fica com aquela pressão, você fica com aquela, meu Deus, será? Será? Cuidado. Então, é um sinal de que não é o caminho, tá? Você fica com medo de perder algo, mas se eu tomar essa decisão eu vou perder, se eu tomar essa decisão vai ser assim, tá? E principal agora, e o principal ponto para você identificar que não é a vontade de Deus que você tome uma determinada decisão ou que você vá para um determinado caminho, é se aquilo minimamente que seja te afasta dos princípios bíblicos. Se aquilo minimamente que seja te afasta dos princípios ou da palavra de Deus. Se te afasta da palavra de Deus, se te afasta dos princípios bíblicos, se te gera medo, se te gera medo de perdas, né? Medo de perder algo que você gosta ali, ou medo de perder alguma coisa importante na sua vida, ou se te gera pressão emocional, ou se te gera impaciência, sinal de alerta. Não é o caminho, ou pelo menos não é a hora de você agir. Não é o momento certo de você agir, tá bom? Agora você precisa entender que o seguinte, todas as vezes que eu tenho uma decisão, que eu quero algo para minha vida, eu preciso buscar a direção de Deus. Eu preciso buscar, independentemente do grau ou do nível de responsabilidade que eu tenho em tomar essa decisão, independentemente de qual
complexo é tomar essa decisão, ou ir para esse caminho, ou fazer aquilo que eu quero fazer, eu preciso tomar a direção de Deus, eu preciso pedir a resposta. Nós lemos aqui que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Você precisa ter a percepção de que Deus vai falar. E aí, não adianta só você pedir a Deus para que te direcione e você simplesmente viver uma vida tranquila, ou pelo menos viver uma vida de forma relapsa. Você precisa estar atento, porque Deus ele vai falar com você. Seja através de sinais, seja através de um louvor, seja através de uma palavra, seja através de alguém, seja através de uma criança, Deus vai te trazer a clareza que esse é o caminho certo para você seguir. Esse aqui que eu te passei são alguns sinais, são algumas coisas que você precisa estar atento para entender se é ou não a vontade de Deus tomar essa decisão, fazer aquilo que você quer fazer. Mas você também precisa estar atento, porque Deus ele vai falar, é a palavra dele, a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então você precisa aguçar os seus ouvidos espirituais, aumentar o seu nível de espiritualidade, buscar essa conexão com Deus, e você tenha a certeza que Deus te trará o direcionamento que você precisa. Vai te ajudar, te trazer a clareza que você precisa para ir para o caminho que você precisa chegar, para tomar a decisão que você precisa tomar e dessa forma ter muito mais assertividade, ter resultados e principalmente dar frutos aí nos seus projetos, nos seus negócios, enfim, na sua vida como um todo aí, tá bom? Que Deus venha abençoar poderosamente a sua vida. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aqui o seu like, deixa o seu gostei aqui, é muito importante para mim, tá? É muito importante aqui para o crescimento desse canal que nós estamos começando aqui, mas eu tenho certeza que Deus vai honrar aqui a nossa fé e a nossa vida, tá bom? Deixa aqui também um comentário, comenta aqui abaixo aqui qual que era o seu pedido, qual era a direção que você queria receber da parte de Deus, ou comenta amém aqui abaixo, tá? E receba essa palavra que Deus te trará direcionamento e certeza em todos os seus projetos, em todos os seus sonhos. Deus estará contigo, te honrando e te fazendo prosperar, tá bom? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.